Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, novamente nos estúdios em Gaia, e estamos com o grandioso Carlos Daniel. Obrigado. Tu é que és grande. Obrigado por teres aceitado o convite. É um gosto, Rui, sabes que é um prazer grande, a estima imensa por ti e nós temos esta paixão comum e, portanto, é fácil encontrarmos-nos, não é? É fácil encontrarmos. Bem, temos várias, não é? Futebol, cinema, a música, a televisão, sim, música. Comecemos pelo futebol, porque é sempre engraçado encontrar alguém que nos entra em casa todos os dias e que tenha um passado futebolístico. E tu tens esse passado, jogaste futebol. Isso é interessante porque todos nós jogamos futebol, mas cada um tem o seu nível. Mas sim, tu estás claro, num nível... modesto, um nível modesto, quem jogou apenas na formação, mas joguei no União de Paredes, que é o clube da minha terra. E joguei, e são anos incríveis de guardar na memória, de nunca mais esquecer a partilha do balneário, o sacrifício, num certo sentido, ir para o treino à noite em dias de frio, claro. Quando era preciso estudar ao mesmo tempo. Aliás, um dos meus treinadores dessa altura, sempre que me encontra, diz: cá está o meu jogador que levava os livros para o treino. Porque é verdade, eu não raras vezes o treino não era propriamente muito profissional e demorava ali um quarto de hora, 20 minutos a começar, a malta a equipar-se, e eu era capaz de estar ali a estudar mais um bocadinho desde logo para que os meus pais continuassem a acreditar que eu era bom aluno e que merecia jogar futebol ao mesmo tempo. E esses tempos são incríveis, mas depois é o balneário, são as viagens no autocarro, e é aquela coisa que eu acho muito importante e que o desporto coletivo dá e que se calhar não encontras noutros espaços, que é a partilha da frustração e a partilha da alegria, não é? Tu aprenderes a lidar com a derrota em grupo e aprenderes a vibrar também com os outros. Isso é lindo. É muito bonito, é extraordinário. É extraordinário porque para já não cais sozinho quando cais, não é? Repartes ali aquele momento e é isso que depois constrói uma equipa e constrói amizades. Tenho lá ainda uns quantos amigos desse tempo. E depois é também a celebração em conjunto, em equipa, superar, ganhar um jogo difícil, marcar um golo, Claro. é quase inexplicável para quem não viveu. E portanto foi um percurso curto e modesto, mas muito, muito marcante para mim, que me deixou memórias Mas magníficas. quão curto foi? Quantos anos foram? Futebol mesmo federado só joguei 2 anos, porque eu joguei hóquei em patins antes. Espetacular. E quando cheguei à idade júnior é que... Hóquei em patins? Sim, Não sabia. porque eu em miúdo, em Paredes há uma tradição grande de hóquei em patins, aliás, Paredes, Valongo, aquelas terras ali à volta, mesmo Gaia, Vila Nova de Gaia, onde nós estamos, tínhamos umas quantas equipas de hóquei em patins, portanto era normal. No centro das terras havia aliás um ringue de patinagem, tanto em Paredes como em Valongo, e eu aprendi, quer dizer, comecei a jogar à bola também nesse ringue, mas também aprendi a patinar e de repente houve ali um movimento de muita malta da minha idade que começou a jogar hóquei em Paredes e eu joguei hóquei uns anos, e até que convenci os meus pais de que o que eu gostava mesmo, eu adorava o hóquei, mas o que eu gostava mesmo era de poder jogar futebol, e então lá me deixaram ir a um treino de captação finalmente aos 16 anos, e isso valeu-me 2 anos de grande felicidade, isso ninguém me tira. Espetacular. E jogavas a que posição no futebol, digo? Eu era se quiseres hoje na gíria, um 9,5 era, mas que às vezes jogava um bocadinho mais atrás. Eu era um 10 ao tempo, quando jogava mais recuado. Mas por ti, ou o treinador é que te encontrou essa posição? Como é que foi? Eu comecei a jogar mais à frente, mais avançado, e em 4-4-2, né? E eu era um deles, era aquele mais móvel, o que vinha ligar jogo. Sim. E depois comecei a jogar mais vezes como médio ofensivo, entre 8 e o 10 e assim, mas sempre a querer ter a bola e organizar, isso sim, e eu tinha habilidade, não era nenhum grande talento, mas tinha habilidade. E tenho noção que podia ter feito um pouco mais de carreira, mas aquilo foi curto. O tipo de treino que havia na formação nessa altura não tinha comparação sequer para o que havia na primeira equipa. Nesse ano ainda por cima o Paredes subiu de divisão, estávamos na terceira divisão e subimos à segunda, e só havia 3 divisões, portanto era uma equipa muito boa a nossa equipa principal. E eu tinha que estudar, e portanto vim estudar para o Porto, e aí a opção não era poder jogar emprestado ali num clube da terra, mas já no distrital, ou então pensar em estudar, em caminhar noutro sentido, e foi por aí. Depois aí dá uma história muito engraçada, porque eu no último ano de júnior começam os relatos na rádio em Paredes, e então eu às vezes treinava com eles à semana, já com a equipa sénior, e depois relatava os jogos ao domingo
Pronto, e criei uma relação muito, muito gira com muitos deles. Alguns são tipos que tu conheces, o Fernando Valente, o Rui Quinta, jogavam nessa equipa do Paredes, e hoje são conhecidos, depois fizeram carreira como treinadores. Sim. São bons amigos que também guardei para a vida. Eles jogavam obviamente na equipa principal, e depois eu relatava os jogos deles. Depois era muito engraçada a ligação entre o treinar ali, andar à volta dos craques e depois ter que contar as peripécias deles na rádio. É a tua primeira experiência jornalística? É essa pela rádio? É na rádio, não logo com os relatos, primeiro com programas de entretenimento, passatempos, de música, noticiários, fazia-se um pouco de tudo na rádio local, não é? E de repente houve a ideia, porque é que não se fazem os relatos dos jogos do União de Paredes? E aí alguém disse, o Carlos Daniel gosta muito, ele em miúdo simulava relatos em casa, é verdade, aquela coisa com os cromos, de fazer relatos de futebol, e que não sou o caso único, há muitos assim que viveram isso também, mas as pessoas sabiam isso, já estava lá na rádio, então fez-se uma experiência, e funcionou, aparentemente gostaram, e então eu tinha 17 anos, sim, 17, e faço os primeiros relatos da rádio em Paredes dos jogos do Ias aos jogos todos, em casa e fora? Em casa e fora. Espetacular. E o que é que era fora? O Paredes Fora, já estava na segunda, é isso? Sim, nesse ano, terceira, mas a lutar para subir. Era Maia, era Vila Real, era muito Lousada. E depois havia protocolos até, ou pelo menos entendimentos, não é? Protocolos formais, mas com as rádios locais das terras, para não se levar o equipamento todo. Okay. Fiz relatos com a malta de Lousada, em que o tipo de Lousada relatava a parte do jogo de Lousada e eu relatava o Paredes e fazíamos a meias. Na Maia aconteceu o mesmo, pelo menos nesses dois lembro-me perfeitamente de ter acontecido. Engraçado. E tu, portanto, encerras a carreira de jogador para iniciar a de estudante a sério na faculdade, porque querias ser? Porque queria ser jornalista. E claramente, okay. Eu acho que a rádio, essa experiência da rádio reforçou a minha vontade de ser jornalista e, portanto, a partir daí as coisas precipitaram-se muito depressa. A Rádio Comercial abriu um concurso para colaboradores de desporto. Eu conhecia um senhor que trabalhava lá, que fez o favor de levar uma cassete ao Costa Monteiro, que ainda está aí, e que é talvez o primeiro grande responsável, talvez é mesmo o primeiro grande responsável pela minha carreira. Eu sou-lhe muito grato por isso. E o Costa gostou do miúdo, ali a relatar e a fazer programas de futebol numa cassete, que era o que se usava na altura, não é? E deu-me uma oportunidade de colaborar ali uns meses no verão, depois gostaram, ficaram comigo e depois eu já não quis sair deste mundo e, portanto, a carreira académica foi feita em paralelo. Acabei por fazer Sociologia aqui no Porto, na Faculdade de Letras. Fiz o curso certinho, até ao fim, sem falhar disciplinas. Cumpri o objetivo académico, mas aí tentando aproveitar também o próprio estudo já para matérias que me ajudaram a crescer, porque eu era muito miúdo quando começo do jornalismo, com 19 anos na rádio comercial, tu tens tudo para aprender, não é? Ainda por cima não havia grandes formações, mesmo técnicas de jornalismo havia muito pouca coisa, estava o Senjor ainda a dar quase os primeiros passos, a Escola Superior de Jornalismo no Porto ainda não tinha saído sequer a primeira fornada de alunos, era todo um universo novo e pronto, foi. Mas foram tempos, esses são imbatíveis. Não há nada que se compare ao gozo de quando se tem aquela idade, que não se fazem grandes planos, vive-se o dia-a-dia da felicidade de estar aqui neste universo que nós, de repente, percebemos que é o nosso. Não é? E quanto tempo foi na Rádio Comercial? Na Rádio Comercial 1 ano, depois fui para a Antena 1, que na altura era da mesma casa, portanto era tudo RDP, mas a Antena 1 tinha, sobretudo a Norte, uma força maior no desporto. A Rádio Comercial fazia essencialmente os relatos em onda média. E a Antena 1 estava no país, no mundo inteiro. Claro. E é engraçado, nós íamos para os jogos juntos, nós íamos, a equipa, muitas vezes a malta da Comercial, da Antena 1, os técnicos, íamos todos no mesmo carro, uma daquelas carrinhas, umas Peugeot 504, e lá íamos nós para Guimarães, para Braga, para Chaves e tal. E então a malta da Antena 1 foi-me conhecendo, e o Óscar Coelho, que era na altura o coordenador do desporto, que também passou aqui por esta casa, pela Renascença, o Óscar era o nosso coordenador no Porto, gostou de mim, das viagens, da conversa, percebeu que eu gostava muito de futebol, começaram a dizer que gostavam do meu trabalho, depois os técnicos eram comuns, às vezes faziam para um lado para uma casa e para a outra, e ao fim de um ano lá me desafiou a ir para a Antena 1. E a Antena 1 era um pouco ali o meu sonho, porque lá está, o impacto da Antena 1 em termos de futebol, sobretudo a Norte, era muitíssimo maior, e foi à volta disso. Depois comecei a colaborar na RTP muito pouco tempo depois de estar na Antena 1, e mais tarde, desafiado pelo Jorge Prestrelo, vou para a TSF. Na altura quem me convence é o David Borges, mas é o Prestrelo numa viagem a Salamanca, eu pela Antena 1 e ele pela TSF. Sério? Que me diz, carro?
Não, viagem, fomos fazer um torneio daqueles Elmântico de Salamanca, aqueles torneios de pré-época, e eu ia relatar para a Antena 1 e o Jorge ia relatar para a TSF. E estávamos lá a tomar um café numa praça de Salamanca e ele disse: miúdo, com aquele estilo dele, tu não queres vir para uma emissora a sério? Para uma rádio a sério? Deixas a emissora nacional? E eu disse: Jorge, eu gosto muito de onde estou, estou há pouco tempo ainda na Antena 1, estava na Antena 1 há cerca de 2 anos, não estou a pensar a sair, mas é uma questão de vermos as condições e tal. E aí foi a TSF, apareceu com uma proposta muito boa. O David fez muita questão que eu pudesse estar, também ainda está cá felizmente, aí assim ainda lhe posso agradecer mais um que acreditou em mim, e foi muito bom para mim, porque ao mesmo tempo estava na RTP, melhorei a minha vida do ponto de vista salarial, e consegui até 97, ainda uns anos largos, manter a rádio e a televisão em simultâneo. Depois tive que fazer uma escolha quando chegou essa altura. E porquê que foi a escolha de televisão? Porque a RTP na altura ofereceu-me um lugar no quadro, que era uma coisa que tardava, a segurança, claro. E eu disse: eu venho, mas eu tenho a rádio. Mas queremos que deixes a rádio. Eu deixo a rádio se conseguir, isto sendo mais linear, para não alongar muito a história, eu deixo a rádio se puder ganhar mais ou menos o que ganho hoje na rádio e na televisão. E na altura disseram: sim senhor, mas nós queremos que venham só para cá. E eu não tive escolha e com pena deixei a rádio, pelo menos regularmente, né? Mas tu, quando iniciaste o curso, o jornalismo era o quê na tua cabeça? Era escrito, radiofónico, televisivo? Já era mais radiofónico e o sonho da televisão, sim. Embora eu goste de escrever, mas eu tinha... O facto da porta de entrada ser a rádio condicionou muito. E, portanto, eu já era mais os médias eletrónicos, mas muito aquele sonho de chegar à televisão. Isso sim, desde miúdo posso dizer que acreditava que gostava de fazer jornalismo na televisão. E isso aconteceu também cedo, e quando a RTP me faz este convite, eu já apresentava o Jornal da Tarde há 4 anos, portanto eu já tinha um lastro e um trajeto que me responsabilizavam na televisão. Já não era uma escolha de dizer não, eu quero manter isto. Não, eu tinha mesmo que segurar aquele que era o caminho mais forte para mim. Na questão radiofónica ainda, tu eras jogos nacionais e internacionais? Como é que era? Sim, e eu relatei basquete, relatei handball, hóquei em patins em todo lado, e depois jogos nacionais e internacionais, sim, sem dúvida. Muitos jogos, cá e fora. Tens assim alguma memória extraordinária de uma viagem que tenha sido mais mítica que outra, tipo isso de Salamanca? Essa marcou, porque aqui foi não conversa, tanto pelos claro. jogos, claro. Não, lembro perfeitamente da primeira vez que fui fora fazer, ainda pela rádio comercial, fazer um Bayern de Munique-Porto. Não, minto, já foi pela Antena 1. Pela rádio comercial, fora só fiz hóquei em patins. Na Antena 1 já, um Bayern de Porto fica 1-1, uma expulsão do Augenthaler, é um jogo. Sim. Depois o Bayern vem ganhar aqui às velhas Antas 2-0, e esse é o meu primeiro jogo fora. E tenho uma memória muito engraçada, porque havia o hábito, como te lembrarás, da malta da rádio, convidava alguém dos jornais para comentar o jogo. Porque os jornais na altura não havia digital, não era preciso estarem permanentemente ligados, porque estavam a tomar umas notas para a crónica, e estarem na rádio até os ajudava, porque havia alguém em backup em Lisboa ou no Porto, que iam vindo os comentários dele na rádio e uma parte da crónica estava escrita. E então eu convidei o João Marcelino, que era na altura, que ele não era diretor do Record, mas era já na altura um destacado jornalista do Record, que me conhecia mal, disse: agora veio este período aqui com o Vidaro, mas que no fim me elogiou imenso e eu fiquei muito satisfeito. Ainda hoje às vezes recordo essa história com ele, a importância que teve para mim, achar que aquele senhor, que eu estava habituado a ler, tinha gostado do meu trabalho. E depois muitas viagens engraçadas. A primeira viagem que coincidi com o João Ricardo Pateiro, que é um dos meus bons amigos de toda a vida, foi em Londres, um Tottenham Porto também. Um estágio do Sporting, na altura era possível, as rádios tinham dinheiro para ir acompanhar um estágio de pré-época de uma equipa, e nós ficámos, era o Sporting do Bobby Robson, logo a seguir à contratação do Paulo Sousa e do Pacheco. E o David Borges decidiu, e muito bem do ponto de vista jornalístico, lá está, tomáramos nós que isto hoje fosse possível, que fazia sentido alguém estar naquele estágio do Sporting e mais alguém estar naquele estágio do Benfica, mas eu fui destacado para ir acompanhar o Sporting para a Holanda, então estive uns 10 dias ali na zona de Arnhem, e nós vivíamos dentro do hotel. Portanto, algo que tu não consegues, passados estes anos, às vezes quase acreditar que aquilo era assim, mas era. As noites de estágio era com o Zé Mourinho, que era um dos adjuntos, o Manuel Fernandes, o Dr. Fernando Ferreira, que era o médico, e depois 3 ou 4 jornalistas que viviam ali dentro, que era o Salvo, se eu não estou em erro, o Paramés, o Zé Ribeiro, o Simão Filho, esta malta que estava ali, como eu,
E, portanto, à noite estávamos a ver uns copos no bar, a rir com os elementos da equipa técnica, da equipa médica. Depois fazia-se um jogo, jornalistas contra o staff do clube, neste caso era do Sporting. E, portanto, é recordar um tempo absolutamente incrível. E essa época é muito gira, porque o Sporting tinha, além de mais, uma equipa extraordinária, como tu te lembras, né? A equipa do Sherbakov, do Figo, do Skoviak, do Jordanov, do Balakov, somas o Pacheco e o Sousa, e depois mais o Valax. Enfim, era mesmo uma equipa muito forte, não perfeita. Pronto, os guarda-redes não eram propriamente brilhantes, não é? Acaba no famoso 6-3 do João Pita em Alvalade, mas aquele início da época havia uma atenção incrível em relação ao Sporting, e deu para fazer reportagens muito, muito engraçadas, porque nós estávamos ali com eles, sabíamos tudo, literalmente sabíamos tudo. Espetacular. Bobby Robson, por exemplo, era uma pessoa que se dava com os jornalistas, ou que se deu nesse estágio? Ou sim, era uma cavalheiro, mas claro, não estava à noite a seguir ao jantar, ficavam os adjuntos todos connosco, mas um cavalheiro, um tipo simpático, divertido, bem disposto, sem dúvida, um líder e um líder. Ali tu tinhas a imagem de alguém que se impunha naturalmente. Porque tu vias os treinos, não é? Via os treinos todos. Havia esse acesso. Os treinos todos. Os treinos todos, de fio a pavio, não é? 15 minutos. Claro, aquilo era rádio, não tens vantagem de filmar, por exemplo, como terias para a televisão, mas eu acompanhava tudo, percebia as opções, o que é que ele estava a fazer, o que é que não estava. À luz dos meus olhos de então, eu hoje perceberia melhor, acho, mas tinhas essa particularidade. No fundo, é viveres dentro do estágio de um clube grande, de pré-época, de uma semana inteira, mais de uma semana, 10 dias, e depois acompanhar os jogos. Foi um jogo com uma equipa turca, salvo erro. Não sei se o Sporting ia jogar, salvo como o coach é Elispor. Ia jogar, sim. E faz um particular com uma outra equipa. Não sei se o Besiktas, alguma equipa que estava a estagiar ali perto também. Portanto, é magnífico. Isso também dá para conhecer jogadores que, se calhar, ainda hoje, se os vires, há aquela diferença por se conhecerem, não sei. Um Figo. Sim, claro. Os jogadores tinham connosco uma relação, e tu viveste isso também. Já estava o Domingues também nesse estágio, por exemplo. Não é? Tu tinhas jogadores, a nossa geração ainda criou uma relação afetiva com muitos jogadores. Sim. Eu, claramente, mais com Malta Norte, não é? Porque trabalhei muito mais aqui, mas sim a geração do Vítor Bahia, do Jorge Couto, do Fernando Couto, mesmo alguns mais velhos, o Jean Pacheco, enfim, todos esses jogadores, o Carlos Manuel, que também jogou aqui no Boa Vista, eu ainda fiz ali alguns trabalhos com eles, os próprios treinadores, o Manuel José, o recentemente falecido Artur Jorge. Quer dizer, nós tínhamos uma relação de proximidade com os protagonistas que era incrível e que permitiu guardar relações de proximidade com muitos deles para a vida. Antes dessa proximidade, quando eras miúdo, ias aos estádios de futebol ver? Sim, sempre. Eu posso dizer que cresci num estádio, porque, quer dizer, aquilo não era um estádio, era o campo das Laranjeiras lá do meu União, porque o meu pai era treinador de formação, dirigente, foi guarda-redes de Paredes. O meu pai tem uma história bonita lá no clube, aliás, o clube fez agora 100 anos e mais uma vez se lembraram dele, com uma pequena homenagem. E por isso eu cresço ali muito na sombra da paixão do meu pai pelo futebol, e eu era dos meus irmãos, nós somos 3, claramente aquele que mais se encantou com aquela coisa do cheiro a bálsamo do balneário, do campo de terra, dos tipos equipados, a multidão a aplaudir. Qualquer clube pequeno, como te lembrarás, tinha o estádio cheio, que é uma coisa fantástica, não é? Os meus jogos de júnior, de que falávamos há pouco, tinham muito mais adeptos do União do que hoje têm, se calhar, os jogos dos séniores. E isso é uma mudança social que é fatal. Passou a haver outros atrativos, e ainda bem, que as pessoas não vivem apenas agarradas ao futebol, mas fazia de qualquer clube pequeno um centro da vida de uma terra. E nesse sentido eu cresci aí, e depois pedia muitas vezes ao meu pai para me levar a ver as equipas grandes, os jogos europeus. Lembro perfeitamente chatear muito o meu pai para ir ao Bessa ver um Boa Vista-Valência. No ano em que o Boa Vista elimina o Atlético de Madrid, dá 4-1 no Bessa, faz um jogo incrível. Eu esse não vi, não consegui, mas a eliminatória seguinte é com o Valência, onde jogava o Kempes, e eu queria ver o Kempes. Por acaso e por infelicidade minha, o Kempes não veio jogar, mas vi o Diamantino, que marca um golo extraordinário pelo Boa Vista a esse Valência, e adorava. E o meu pai disse: mas tu não és do Boa Vista, quer dizer, não, mas eu gosto de futebol, eu queria ver o Kempes, e esta equipa do Boa Vista ganhou o Atlético de Madrid, aquela coisa. Portanto, devem ser uns portugueses especiais, porque na cabeça de um miúdo eu não teria 12 anos, eu tinha que ter menos, aí 10 anitos, 11 anos, porque a seguir veio o Mundial de 82 e é aquele despertar definitivo para o jogo. Portanto, isto é ligeiramente antes, deve ser ali 79, 80, e portanto eu era muito pequeno, mas esta coisa dos portugueses poderem ganhar a equipas de que eu ouvia falar, ou de que eu lia no 11 e no France Football, não é? Esses de facto são os momentos que depois marcam a tua paixão pelo jogo.
Claro. Tu encantas tanto com aquilo que este encantamento nunca desaparece totalmente, mesmo que leve depois umas facadas com o passar dos anos. Tu no Mundial 82, por exemplo, é um Mundial televisivo da tua parte, não é? Certo. Em casa, nos cafés? Em casa e nos cafés, misturado. Às vezes com amigos a ver jogos nos cafés. Ok. E muito em casa. O meu pai tinha um supermercado onde se vendia quase tudo. O meu pai e a minha mãe. E foi dos primeiros a ter televisão a cores. Portanto, desde logo eu já tinha alguma felicidade a esse nível. Eu já vi alguns jogos do Europeu de 80 a cores, por via disso. Quase ninguém tinha, aí quase ninguém tinha mesmo. A primeira emissão a cores em Portugal é o Festival da Canção da RTP de 1980, terá sido ali por março. Portanto, o Europeu é o primeiro grande evento. Sim. Mas eu tinha 10 anos, ainda não lembro-me, tenho ideia do Schuster, não é? Daquelas equipas da Alemanha, mas não tenho ideia de jogo nenhum. Sim. 82 já sabia as equipas todas, já conhecia os jogadores todos, os cromos, o Naranjito, e depois aquela equipa fabulosa do Brasil, depois marca muito a paixão de todos nós, os que andamos aqui à volta dos 50 anos, todos algum dia podemos dizer que foi Zico, Sócrates, Éder, Leandro, Oscar, Luizinho, Falcão, que fizeram a nossa paixão pelo jogo também. E estavas onde nesse dia com a Itália, lembras? Estava num café em Paredes, que ainda existe, lá num canto ao pé do Parque José Guilherme, no Parque Principal da Terra, a ver com os amigos, e foi um desespero completo. Foi. Ficámos todos frustradíssimos. Havia um de nós, que eu já não sei quem era, que era pela Itália, então foi ostracizado. Quase nos zangamos, os outros zangaram-se com ele, porque o tipo torcia pela Itália. E nós éramos todos Brasil. E então foi talvez uma das primeiras grandes frustrações. 2 anos depois tem uma frustração maior, que é o Portugal-França. Aí lembro perfeitamente a ver em casa com o meu irmão mais novo e os dois a chorarmos, porque Portugal estava quase a eliminar a França e o Platini e o Domergue depois fazem aqueles golos no fim e acabam com o sonho. Não é? Mas essas memórias televisivas são... É aquilo que mais forte nós temos quando somos crianças, né? Eu tenho a memória do RFA Portugal, o 0-1, não é? Certo, claro. E do Portugal, e no ano seguinte o Portugal 1, Inglaterra 0. Foi o jogo de futebol que eu vi mais vezes na minha vida, foi o do Carlos Manuel, o de Stuttgart. Foi porque aí depois a tecnologia é muito engraçada, acompanhos, eu falei da televisão a cores, agora posso-te falar do videogravador, não é? Porque nessa altura, meados dos anos 80, democratiza-se o VHS e o beta, depois eram uns tinham uma coisa, outros outra. E então eu, lá está mais uma vez, porque o meu pai também negociava com eletrodomésticos, relativamente cedo tive a felicidade de ter um videogravador, o que era o sonho da minha vida, porque hoje tipo farta-se de ver futebol, em cada fim de semana pode ver 60 jogos de futebol, é uma loucura, não é? Muito. Na altura era um jogo por semana na RTP, não é? E depois havia aquele mês de maio fabuloso em que tínhamos finais europeias e final da Taça de Inglaterra e era um fartote, porque num mês havia 5 ou 6 jogos. Dizer isto hoje a alguém, né? Poder gravar os jogos e revê-los passou a ser uma coisa incrível, e portanto eu podia guardar os jogos e à falta de melhor ia revendo. Aquele Portugal ir ganhar a Alemanha e chegar ao Mundial quando tudo parecia perdido, com um golo épico, com um final de jogo absolutamente extraordinário, aquele jogo, acho que foi mesmo o jogo que eu vi mais vezes. Espetacular. Voltando à televisão, recuperando o tema televisão, qual é que é a tua primeira peça jornalística? É desportiva ou é... É desportiva, mas curiosamente não tem nada a ver com futebol. Eu faço os 2 primeiros trabalhos, são sobre coisas na água. Uma foi uma subida do Rio Douro em iate, que é uma coisa que eu fui para aprender no essencial, com uma equipa de reportagem, como era a captação de imagem, perceber um pouco mais de edição, portanto foi ali andar à procura de perceber como é que funcionava o terreno. E o segundo trabalho foi uma prova de surf, ali numa praia de Espinho. Eu costumo dizer que acho que nunca mais voltei a fazer nada na água. Terei metido água algumas vezes, mas nunca mais fiz de uma reportagem sobre água. A terceira provavelmente foi de futebol, mas eu essa já não me lembro. Não. E a partir daí os meus primeiros trabalhos foram muito de desporto, futebol e não apenas. Mas cerca de um ano depois passei também para fazer informação geral e não apenas desporto. E foi uma mudança positiva que te sentiste cómodo ou... Sim, foi desafiante. Há um hiato na minha vida que eu faço ali meio ano de um programa da manhã que havia na RTP, que ninguém se lembra disso a não ser eu próprio, e porventura mais alguém que fizesse o programa, que se chamava Pela Manhã. Aquilo foi ali um hiato entre dois momentos do Bom Dia, que foi um nome que já vinha de antes, de um primeiro programa que a RTP fez, ainda eu estava longe de trabalhar na televisão, e depois foi recuperado ali no início dos anos 90. Entretanto, eu creio que não estou em erro se disser, o Manuel Luís Goxa sai por uma primeira vez para a TVI, e fica vago o espaço de apresentador do programa da manhã, em 93, final de 93. E então convidam para fazer, vamos, caras novas, gente nova, tu tens facilidade de expressão, improvisas bem, aquela coisa, vamos lançar uma dupla, e era eu e uma apresentadora, que era a Filipa, que eu acho que nunca mais fiz televisão.
Não terá sido o trauma de ter trabalhado comigo, mas não me lembro dela ter feito, optou por outro caminho. E fiz aquilo durante meio ano. Ao fim de meio ano, abriu uma vaga no Jornal da Tarde, porque vários dos apresentadores do Jornal da Tarde foram saindo com o aparecimento das privadas. O José Alberto Carvalho, Eduardo Amai, o José Carlos Castro, e eu estava nesta linha de montagem, lá num lugar que provavelmente não seria para mim, mas de repente eles foram saindo e há a seguir ao Zé Carlos, o Manuel Rocha, que era na altura o nosso responsável pela informação aqui, que também passou pela Renascença. O Manuel Rocha chama-me e diz: nós temos gostado de ti no programa da manhã, tu és um tipo que se prepara, que não sei o quê, e portanto achamos que o Jornal da Tarde, disse, o Jornal da Tarde era aquele sonho que eu tinha previsto, mas para me acontecer não aos 24 anos, mas muito, muito mais tarde na minha vida. Mas claro, disse que sim, e fui ganhar menos, porque na informação já na altura se ganhava menos do que no entretenimento, mas fui fazer aquilo que eu sonhava fazer. E aí sim, um desafio muito grande. E fácil? Não, difícil, os primeiros, sobretudo pelo perceberes a responsabilidade. Mesmo na altura já havia privadas, mas a RTP tinha uma audiência brutal. A RTP tinha uma audiência acima de 50 pontos de share, ali em 94, quando eu comecei. Portanto, apareceres na RTP era apareceres no país inteiro. Era de repente um miúdo, e com o risco até de algum deslumbramento, que terei sentido, que é normal, passar a ir a qualquer sítio e toda a gente saber quem era, porque havia 2 grandes jornais da RTP, não havia canais de notícias, né? O Jornal da Tarde era uma instituição. Então a Norte, toda a gente via RTP, muito efeito Praça da Alegria, Jornal da Tarde, e portanto foi ali foi um desafio muito grande profissionalmente, e foi um disparar em termos da minha carreira e de eu ter que responder já tal como tinha acontecido no programa da manhã, que era bastante trabalhoso, eram temas diferentes todos os dias e tal, mas aqui com mais visibilidade ainda, mais responsabilidade e percebendo que não podia falhar, não é? Sim. E foram quantos anos? De vez em quando ainda são, para a semana ainda vou fazer uns jornais, portanto, eu não completei 30 no ano passado, no dia 2 de maio de 2024, passaram 30 anos sobre o meu primeiro jornal, que é no dia seguinte à morte do Senna. Pois é verdade. O meu primeiro jornal é o dia seguinte à morte do Senna. E coincide com a minha última queima das fitas, quando eu me licencio. Essa foi a parte menos simpática, porque eu tinha grandes planos para aquela queima das fitas e estreando-me no Jornal da Tarde, isso ficou bastante prejudicado. Engraçado porque quando se fala de Senna, lembro-me sempre de uma frase que é morreu a Ayrton Senna, morreu a Fórmula 1. Sim. É verdade, não? Não necessariamente. Para ti, digo. Não necessariamente. Eu ainda continuo a seguir Fórmula 1 mais alguns anos com atenção. Eu confesso que vacilei mais no meu acompanhamento da Fórmula 1 quando senti que o carro se tinha tornado demasiado importante em relação ao piloto. Eu ainda cresci na paixão pelos pilotos. Não é? Claro. Eu era Lauda porque eu ouvia falar do Lauda, eu passei a ser Prost porque me diziam que o Prost, e depois percebi que o Senna era de facto qualquer coisa diferente. Claro que me falava, o meu irmão mais velho falava-me do Villeneuve, mas eu o Villeneuve já só me lembrava que ele tinha morrido. Não é? Como do Lauda, primeiro me lembrava que ele tinha tido um acidente grave. Quando ele volta, eu quis que o Lauda ganhasse, porque até o nome ajuda, não é? Há nomes que ajudam. Niki Lauda é nome de campeão, não é? É verdade. Mas aí eu ainda gostava muito de Fórmula 1, acompanhava muito. Aliás, eu continuo a gostar de uma série de modalidades, vejo menos porque de facto a omnipresença do futebol e a minha paixão pelo futebol, para acompanhar muito futebol, passei a acompanhar menos os outros. Mas sei quase os vencedores todos dos mundiais de Fórmula 1 ali entre os anos 70 e 80, como sei dos vencedores da Volta à França, porque nessa altura via muito, quer uma coisa, quer outra, porque nós gostávamos de desporto, víamos tudo. Sim, verdadeiramente, não é? Verdade. O senhor teu pai lá aparecia, ele e alguns como ele, mas é verdade, eles são a nossa memória, os troféu e aqueles programas, os sábados à tarde, a minha mãe ficava: filho, mas tu não queres sair, não queres ir ter com os amigos? Não, mãe, eu quero ver um jogo, a seguir ao basquete, depois ao handball. E aquilo para os nossos pais era relativamente estranho, mas o miúdo que gostava de desporto não tinha assim tantas transmissões de futebol, acabava por ver um pouco de tudo. E eu gostava de jogar outras modalidades, logo como disse, jogava hóquei, gostava muito de basquete, sempre gostei muito de basquete. Depois é o fenómeno Michael Jordan, o fenómeno primeiro do Magic, depois do Jordan, as equipas dos Lakers, dos Bulls. Portanto, há uma altura em que eu era muito eclético no desporto. Hoje sou uma desgraça a este nível, vou acompanhando minimamente, mas sou demasiado futeboleiro para ter tempo para outras coisas. E tu tiveste na RTP e depois saíste por um ano? Um ano para a SIC. Foste para a SIC? Fui para a SIC E foi tentador o convite e a experiência? Foi. Foi excelente. Eu costumo dizer que a única decisão da minha vida que eu não tenho a certeza se foi boa ou má foi o regresso da SIC à RTP. Porque tenho noção que pessoalmente me deu algum conforto voltar a viver no meu sítio,
com aqueles que são os mais próximos de mim, a família, os amigos, as minhas filhas crescerem mais perto dos avós e dos tios, é uma vantagem, não é? Que permite hoje manter esta proximidade, mas profissionalmente tenho a perfeita noção de que em Lisboa há outras oportunidades, há outras alternativas sobretudo, e que seguramente a minha carreira, não sei se teria sido melhor ou pior, mas tinha sido diferente. A ida foi certíssima. Eu achava que um dia ia trabalhar na SIC, a partir do momento que a SIC apareceu, achava que aquilo tinha a ver comigo. Okay. E quando o Nuno Santos me aborda primeiro e depois o Emílio Rangel me liga, naquela altura era quase irresistível. Eu era solteiro, não tinha filhos e, portanto, a vida era possível. Era mais fácil mudar de terra e acabei por estar um ano, porque entretanto a RTP também muda e convidam-me para vir tomar conta da redação da RTP no Porto, ser subdiretor no Porto, que era a minha casa, o sítio onde estavam muitas das pessoas com quem eu gostava de estar e de trabalhar, e eu podia, já trazendo alguma coisa até da cultura que fui beber à SIC, mudar no melhor sentido, naquilo sentido que eu acreditava que ia acrescentar à nossa redação aqui no Porto, uma redação grande, uma redação importante, como ainda hoje é, felizmente, e vim com aquela ilusão aos 31 anos de que ainda nos pode acontecer tudo, até ser astronautas, não é? Ou seja, se eu volto aos 31, porque é que aos 33 não hei de ir outra vez para Lisboa ou para outro sítio qualquer? E verdadeiramente podia ter acontecido. Não aconteceu, mas da SIC só tenho memórias boas de tudo o que lá vivi, das pessoas, da forma como fui tratado, e ainda tenho lá muitos bons amigos. Como é que um ano só me guardou ainda tanta gente de quem eu gosto? É às vezes algo que me faz interrogar. O que é que tu fizeste nesse ano na SIC? Nesse ano eu era apresentador do Jornal da Noite ao fim de semana, embora fizesse muitas vezes também à semana, mas éramos 3 homens, hoje seria uma discussão controversa por causa da paridade, mas era o Zé Alberto Carvalho e o Rodrigo Guedes Carvalho faziam à semana, uma semana cada um, e eu fazia aos fins de semana. Eu no fundo fui substituir o Nuno Santos, que tinha ido nessa altura para diretor da SIC Notícias, porque eu estou na abertura da SIC Notícias, como editor de desporto. Portanto, eu era apresentador do Jornal da Noite e editor de desporto SIC Notícias. Com uma equipa que felizmente hoje ainda tenho tantos amigos lá, desde logo o Daniel Oliveira, que é hoje diretor de programas, que era um pouco o meu braço direito, mas também o Heller Conduto, o Pedro Freitas, o João Abreu, o Nuno Pereira, o Paulo Garcia, o Nuno Luz, enfim, o Jorge Postrelo. Também? O Postrelo ainda estava nessa equipa de desporto. E o que é que era o desporto da SIC Notícias? O da SIC Notícias tínhamos os jornais de desporto à hora do almoço e ao fim da tarde, e depois o acompanhamento da atualidade, naturalmente. A SIC queria ser muito inovadora. É engraçado que nós falamos isto hoje quando a SIC já fez 30 e tal anos. Não é? É verdade. Aquela SIC, quando eu entro, tinha 8 anos. Pois, era só gente da minha idade. Eu saio de uma RTP onde eu era um miúdo e entro numa casa onde quase toda a gente, tirando meia dúzia de chefes, é da minha idade. E, portanto, é um desafio diferente, mas que te obriga a acelerar também e a perceber que isto que pode ser diferente, não tem que se fazer apenas no modelo em que nós trabalhávamos na RTP. E foi muito esse gozo de poder trazer algumas dessas coisas que me fez voltar, além do chamamento da terra, daquilo que é o meu sítio, da casa, o meu espaço. Mas gosto imenso de Lisboa. A minha vida faz-me ir a Lisboa permanentemente nestes últimos 20 e tal anos e, portanto, não foi nenhum trauma, nenhum problema. Foi mesmo acreditar que naquela altura era bom para mim poder somar à casa onde eu tinha estado. Ok. E no regresso à RTP, eu lembro-me de ti no Mundial 2006. Certo. Como presença diária. Sim. Primeiro 2004 europeu, fizemos o programa pelo país inteiro, muitos programas na Expo em Lisboa, onde juntávamos multidão à volta do programa. Fizemos o programa pelas terras todas, onde havia jogos e até onde não havia jogos. Nós fizemos um programa em Évora, um programa na Covilhã, porque o Euro não ia ao interior, não havia estádios, mas a RTP resolveu, nos dias em que não havia jogos, fazer o programa. Então foram quilómetros de estrada para chegar de um o mês todo, sempre o mês em todo ação. Assim. Não, mas na Alemanha, imagina isto na Alemanha, que aquilo é um bocadinho maior, não é? E, portanto, cada deslocação... Nós fizemos programas um dia em Frankfurt e no dia seguinte em Stuttgart, depois um dia em Colónia e a seguir avançar para Munique. Quer dizer, agora estou a dizer, mas andamos nestes sítios todos. Mas jogámos aí, sim. E jogámos nessas cidades. E jogámos nestas cidades, sim. Nestas jogámos de certeza. E em todos esses dias a RTP estava lá a fazer um programa. Nuremberg, a Gelsenkirchen, portanto, em todas as cidades. O Euro 2004 era programa diário, noturno? Igual. Noturno, de mais ou menos 2 horas. Sim. 2 horas. No 2004, os convidados principais eram o Paulo Sousa, era o nosso comentador residente. Okay. O Paulo tinha deixado de jogar há muito pouco tempo. E os comentadores, tínhamos um ligado a cada clube, o Oceano, o Hélder Cristóvão e o secretário. Okay. E depois tínhamos da casa o António Fidalgo e depois convidávamos gente. Na Covilhã foi o César Brito, não é? Que andava desaparecido. Sim, e foi lá. Em Évora foi
o velho Vital. Vital, Dinis Vital. Sim, Dinis Vital. É espetacular. Velho, com todo o respeito, porque já era um, Claro, era um sim. velho ídolo, não é? Do futebol português. E eu creio que o Fernando Mamed, que tenho quase a certeza absoluta, foi nosso convidado nesse programa também. Ou seja, não vinha só gente de futebol, porque outras figuras vinham também acompanhar o Mamed, que é um outro ídolo. Eu acho que é um dos atletas mais injustiçados em Portugal. Ele e a Fernanda Ribeiro, eu acho que não são devidamente valorizados. Eu adoro a Rosa Mota, tenho um carinho enorme pessoal. Acho que o Carlos Lopes é o maior atleta português de sempre, descontado o futebol. Portanto, descontemos o Eusébio e Ronaldo e coloquemos ao lado deles o Carlos Lopes. Portanto, ninguém supera estes três em Portugal. Estavas acordado quando ganhou a maratona? Claro, Pois. claro. E doido quando o Mamed desistiu na final de 10 mil metros e perdeu para o Alberto Cova, que era um italiano que era muito pior que ele, mas que era um tipo mentalmente muito mais forte. Mas o Mamed é recordista do mundo. Nós só tivemos um recordista do mundo, foi o Mamed, não tivemos mais nenhum. Não é? É extraordinário. E o homem está vivo, está cá. Não é? E fala-se muito pouco dele. Mesmo do Lopes, eu acho que o Lopes tinha que ter mais atenção do país desportivo. E depois falou-se agora mais porque saíram 2 livros e então... Sim, agora sim. E fez anos, 84, 40 anos. Exatamente, fez 40 anos de 80. E isso foi um bom pretexto para lembrar, mas aquele homem foi um atleta incrível. O Lopes eu creio não estar a dizer um erro, é o último europeu que consegue ganhar crosses e maratonas aos africanos. Não é? A partir daí o domínio africano tornou-se absolutamente avassalador. Ele era mesmo um super atleta e ganhava, como tu sabes, dos 5 mil metros à maratona. Era. O Mamed na maratona nunca foi, mas o Mamed também era dos 1500 aos 10 mil. Chegou a ser, acho que, recordista nacional de tudo, porque era um atleta brutal. E o Mamed bate o recorde do mundo 10 mil em 84 e aquilo dura uns 15 anos, muito recorde do tempo, mundo, e como recorde da Europa dura ainda muito mais. Foi batido há relativamente pouco tempo. Sim, é verdade. Há bocado era 2004 e 2006. Qual foi a equipa? 2006 é engraçado. O comentador residente era para ser o Rui Costa, mas o Rui Costa decide vir jogar para o Benfica. E quando decide aceitar ou regressar ao Benfica, entende que não tem condições para estar a comentar os colegas, futuros colegas, os futuros adversários, que aquilo criava ali uma dificuldade. Não sei se na altura o próprio Benfica não terá dito não faças isso. Pronto, mas isto e eu sugiro um nome de alguém que na altura era relativamente pouco conhecido, mas que hoje tenho orgulho de dizer que ajudou muito a mudar a forma de comentar em Portugal, que é o Luís Freitas Lobo. E eu digo lá na RTP, vocês não conhecem bem o homem, mas ele está a colaborar connosco há algum tempo. Este é o tipo que mais sabe das equipas internacionais, das seleções. Eu preciso de um suporte, alguém que esteja ao meu lado no programa. Eu era um apresentador que entrava muito na conversa, às vezes o apresentador meio comentador, mas eu não podia falar sozinho, né? Tinha que estar ali alguém. Então o Luís foi esse elemento que esteve ali comigo em permanência. Depois, um outro comentador, não sei se já ouviram falar dele, mas ele ia lá regularmente, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? Porque se entendeu que a festa da seleção é muito uma festa do país. E na altura, o atual Presidente da República estava na RTP. Tinha havido uma grande controvérsia que o levou a sair da TVI, ali em 2004, na altura do governo Santana Lopes, e vai comentar para a RTP durante uns anos. E coincide o 2006, precisamente, com a presença do professor Marcelo na RTP. E então, ele de vez em quando vinha ao Trio de Ataque, era o programa que eu apresentava na altura, e como adepto do Sporting de Braga, não é? O Trio de Ataque começa com o Rui Moreira, o António Pedro Vasconcelos e o Jorge Gabriel, e de vez em quando o Braga começa a emergir, e era preciso ter um adepto do Braga, e o mais conhecido era, de facto, o Marcelo Rebelo de Sousa, e ele começa a ir ao programa, e depois, quando surge o Mundial, vem a ideia de, a seguir aos Jogos de Portugal, os comentadores do trio iam à Alemanha, como adepto já não dos seus clubes, mas da seleção, e para juntar o elemento do adepto que não é o especialista, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que adora futebol, esteve, a seguir ao Freitas Lobo e a mim, foi a pessoa que esteve em mais programas do Mundial 2006, e então andamos a fazer quilómetros com aquele que é hoje o Presidente da República. É uma pessoa extremamente divertida, anima qualquer equipa que integre, e são outras memórias muito giras dessas viagens de 500, 600 quilómetros, a rir, a divertir-nos, a contar histórias. E era ver o jogo no estádio? E ver os jogos todos no estádio, tirando o primeiro jogo com Angola, porque eu estava com receio de não chegar ao programa, e era o primeiro programa, que foi em Colónia. E fizemos num café, num modesto café de imigrantes portugueses. Os outros jogos conseguimos ver todos no estádio, sendo que muitas vezes era preciso sair a correr. Lembro do jogo do Nuremberg, o jogo com a Holanda. Então Holanda, que eu saio com o professor Marcelo Rebelo de Sousa e com o António Pedro Vasconcelos, os dois já um bocadinho mais velhos que eu na altura, mas os três a corrermos. Eu aguentava melhor a corrida, mas esbaforidos,
porque tínhamos que sair dali do perímetro do estádio para depois ter tempo de chegar ao local onde íamos fazer o programa. E depois foram programas, alguns épicos, um junto à comunidade portuguesa em Grossumstadt com não sei, mais de 1000 pessoas daquela coletividade, uma coletividade portuguesa, em que o convidado desse dia, porque depois iam lá outros convidados, não eram, estes eram os residentes ou quase residentes, às vezes vinham a Portugal, depois voltavam. Mas, por exemplo, aí foi com o professor João de Ferreira que fiz esse programa, e com o Luís, e com o Freitas Lobo. E estávamos os três, e lembro perfeitamente da cara do professor João de Ferreira, quando entra lá na coletividade, vê aquela multidão de gente, o barulho que faziam dentro daquele pavilhão, e o cantinho que nos reservaram para fazer o programa, e ele olha para mim e diz: Carlos Daniel, você acha que vai fazer aqui um programa de televisão? Eu disse ao professor: eu não só acho, como nós temos de fazer aqui um programa de televisão. E lá se fez 2 dias seguidos em Frankfurt, junto dessa comunidade portuguesa. Foi até à final, digamos. À final, na prática. Nós estávamos, portanto, foi um mês fomos inteiro. a Munique e depois estávamos entre ir a Estugarda ou a Berlim. Infelizmente fomos a Estugarda, que foi o jogo do 3º e 4º lugar, o célebre jogo dos 3 golos do Conceição. E em que depois acabamos todos... estou enganado, não foi do Conceição, foi em 2000. O jogo de Estugarda nós perdemos, que é o Schweinsteiger. É o jogo do Schweinsteiger. Faz um laço fora da área e eles ganham-nos o 3º lugar, os alemães. E nós não vamos à final, porque perdemos com a França em Munique, um penalti do Ricardo Carvalho, transformado pelo Zidane. E mais uma vez a França, e por isso nos deu tanto gozo, passados uns anos, resolver isso lá em casa deles. E estavas onde nesse dia do Éder? No Stade de France. Estavas também? Estava. Espetacular. Estava porque eu, desde então, tenho tentado que a minha relação com o futebol se mantenha pelo menos em europeus e mundiais. E como temos tido a felicidade, até agora, de RTP ser muitas vezes a televisão desses acontecimentos, pela ligação, desde logo, da televisão pública à Seleção Nacional, que faz todo sentido, a RTP tendo os direitos, aquilo são momentos em que o tipo de análise de comentário, que, como tu sabes, eu gosto mais de fazer, que é pegar no jogo, é pegar em jogadas, é tentar desmontar um pouco mais, identificar formas de jogar, é possível nesses momentos, quando tu tens direitos e podes desde logo usar imagens, e além de haver por muito que às vezes seja controversa qualquer crítica à seleção, parece um bocado de lesa pátria, mas a verdade é que, apesar de tudo, são tempos mais pacíficos, menos controversos, menos ruidosos, menos tóxicos do que aqueles da semana a semana do futebol em Portugal. E eu gosto muito de comentar futebol, e gosto muito de comentar futebol nesse contexto mais sadio, em que as pessoas conseguem ouvir alguma coisa que vá para lá da análise ao árbitro e a discussão sobre um penalti. E nos europeus e mundiais isso é possível. E, portanto, como eu fui mantendo sempre esta proximidade ao futebol nesses momentos, tenho sido muitas vezes comentador residente ou regular nas fases finais. E em 2016 aconteceu isso, e então lá fui à final também, porque a RTP decidiu, obviamente, os responsáveis pelo desporto, desde logo o Hugo Gilberto, decidiram que, se Portugal for à final, pois vamos fazer uma operação a sério para Paris, vamos poupar até lá, mas se isto acontecer, o que ninguém previa na altura, a não ser Fernando Santos, mas se isto acontecer, lá estaremos. E então eu tive o privilégio de comentar o antes, o depois, estar lá no estúdio, e há uma gravação que prova isto do jogo, em que eu disse ao Rui Costa antes do jogo, e o Rui comentou com o António Tadeia e com o Manuel Fernandes Silva a final na RTP, que o Éder ia marcar o gol da vitória. Começou-se tudo a rir, mas o Rui Costa depois diz isto na transmissão da RTP, se fores ao arquivo, um minuto e pouco depois do gol, ele bem dizia ao Carlos Daniel que o Éder ia marcar o gol. Não, foi um palpite daqueles... resultou só disto, não é nenhum vaticínio inteligente. Está a acontecer tanta coisa bizarra neste europeu, não é? Nós ganhávamos num prolongamento, a Islândia marcava um gol no último instante que permitia a Portugal ter um lado do calendário mais simples. Depois os penaltis a nosso favor, o drama todo, isto está a acontecer aqui qualquer coisa assim, vamos ganhar aos franceses e vai ser o Éder que vai entrar. Foi um palpite absurdo, mas que bateu certo. E foi. Tu dessas, isso é uma viagem profissional, mas sei que tu, viagens pessoais, também cultivas o gosto de, se estou aqui, quero ver aquele estádio, quero ver aquele jogo, não é? Eu não sei se a minha mulher acha bem que eu assuma isto, mas é verdade. Aliás, eu lembro, por exemplo, não foi uma viagem pessoal, até foi profissional, mas não tinha nada a ver. Eu creio que foi em 98, mas é fácil confirmar, que eu fui fazer uma coisa que não é... que foi a única vez que fiz alguma coisa do género, um casamento da Infanta Cristina com o Iñaki em Espanha, em Barcelona. E eu tive que ir ver o Sarriá demolido, o estádio do mítico Itália-Brasil de que falávamos há pouco. O Sarriá tinha acabado de ser demolido, então eu tive que ir lá e tirar umas fotografias no sítio onde era o Sarriá, onde já só havia um amontoado de pedregulhos. Porque estava em Barcelona e queria ver o sítio daquele jogo. Obrigatório, jogo. Mas faço isto a meia das vezes. Eu vi
para te dizer assim a coisa mais absurda e as pessoas poderem perceber o grau de loucura que isto pode atingir. Eu estive de férias na Bahia há 2 anos e fui ver a final do Baianão entre o Sports Clube Bahia e o Jacuipense, que é uma equipa que eu nem supunha que existia. Mas de repente, para já a experiência de futebol no Brasil é única, não é? O culto do futebol no Brasil, o xingamento, como eles dizem, eles não insultam, eles xingam, não é? Tem uma coisa diferente, eles chamam os nomes muito divertidos, eles inventam cânticos na hora. E eu queria ir ao Feira Nova, eu nunca tinha estado naquele estádio, o estádio novo do Bahia, que vem do Mundial 14. Exato. E tinha a particularidade do Renato Paiva, com quem eu tinha e tenho uma ótima relação, ser o treinador do Bahia. Eu disse, eu estou aqui com franqueza, se há uma final do campeonato baiano, vale o que vale, mas é menos uma tarde de praia, mas é uma coisa muito divertida, então lá fui ver. Mas acontece regularmente. Outra história engraçada, fui a Nova Iorque de férias e havia no Giants um jogo do New York City contra o Columbus Crew e no City jogavam ao mesmo tempo o Pirlo, o David Villa e outro craque que jogava também naquela equipa, eram 3, e o Lampard. Frank Lampard, Pirlo e Villa. E eu disse, eu troco uma tarde às compras na Quinta Avenida, claro, por uma ida lá acima ao Bronx para ver este jogo. E então lá meti eu e outro amigo num comboio, arranjei uns convites e fui ver esse jogo em Nova Iorque. E os 3 jogaram? E jogaram os 3, devagarinho, porque era um calor imenso. Mas é muito giro, é aquelas coisas. Vale para quem? Vale para tipos como nós que gostam muito disto, claro, dizer, eu ainda vi o Lampard, o Pirlo e o Villa ao mesmo tempo num jogo pelo New York City. Espetacular. E depois já é muito engraçado, os americanos, eles criam indústria, não é? De repente o clube tinha para aí 2 anos. O New York City, da família do City, não é? Mas aquilo já tinha uma claque com uma orquestra e já iam 30 mil tipos com a camisola do clube para o estádio. Dizer, claro, como é que nasceu esta paixão? Isto? O clube tem 2 anos, não é? Foi assim, não é? É o culto do espetáculo, da festa, da vivência, é mesmo do tudo à volta do jogo, não é apenas o jogo, é fruir, tudo. O intervalo e comer o hambúrguer, é muito engraçado. É outra vivência, lá está, o Brasil é uma coisa, a vivência dos americanos é outra. Claro. Isto também são momentos sociologicamente ou antropologicamente ricos, não é? Muito ricos, sim, é verdade. De toda essa riqueza, qual é assim o jogador que mais te anima quando te lembras, aquele que mais te puxa à riqueza do futebol? Maradona e Messi, sim. Tenho dificuldade em escolher entre os dois. Sim. A riqueza do futebol, a magia, o encanto e aquilo que se calhar a idade e algum conhecimento, passa aqui a presunção do jogo, define os verdadeiros eleitos, que é a qualidade técnica e a tomada de decisão. Aquilo nós classificamos às vezes como intuição, como inteligência de jogo, enfim, mas essencialmente são jogadores que tecnicamente que pensam sempre bem e executam quase sempre bem. E isto distingue uns dos outros. E depois há um grupo incrível de jogadores que vêm a seguir, não é? que nos apaixonaram, que acaba obviamente no Cristiano Ronaldo, mas que é um jogador prodigioso e é um produto incrível de um país como o nosso, tão pequeno, que produz tanto talento, mas que o Ronaldo Fenómeno, o Ronaldinho Gaúcho, os jogadores que são mais do nosso tempo, mas que Bergkamp, Hagi, são jogadores, Mancini, que é um jogador que eu tinha um fascínio grande, Baggio, o maior italiano de sempre, para mim não vi nenhum jogador italiano melhor que Roberto Baggio. E portanto estes jogadores, os que me encantam são muitos jogadores técnicos, são jogadores de arte, jogadores de criatividade, jogadores de decidirem um jogo pelo seu talento, que fazem com que a equipa jogue melhor também, porque à volta dele os outros são todos melhores. Eu acho que na relação com o jogo o Messi foi melhor que o Maradona, na relação com a bola só o Ronaldinho Gaúcho é que pede Messi ao Maradona, porque é muito difícil. E porquê o fascínio do Kempes? O que é que era o Kempes para ti naquela altura? O Kempes era a final dos papelinhos de 88, não é? Os primeiros cromos de um Mundial que eu colecionei. Okay. E de repente uma Argentina que me diziam que tinha um jogador que marcava muitos golos. E naquela equipa eles eram todos cabeludos, não é? A equipa do Hausmann, o Ortiz. Era difícil. Aquilo, tirando o Ardiles, talvez os restos tinham todos, a começar no Filol, no guarda-redes, que também era cabeludo. Portanto, era uma equipa de todos os jogadores com imenso cabelo. Era difícil até distingui-los dentro do campo. Mas eu aí era o que lia nas revistas, eu nunca tinha visto jogar o Kempes, okay, não é? E portanto de repente, lá está, aparece um Mundial. Mas é mais um argentino, é curioso, não é? Kempes, Maradona, Messi? Sim, embora eu não só argentinos, é como te digo, eu gosto muito de alguns brasileiros, eu sou apaixonado por jogadores brasileiros. Imagino o Zico, não é? O Zico é o Zico é o meu primeiro ídolo, assim, ídolo internacional, além dos portugueses, é o primeiro ídolo internacional. E o português qual é já agora?
dos portugueses, eu acho que os primeiros que me encantaram são dois. O Oliveira e o Chalana. São os dois jogadores que o Oliveira é o mais miúdo, mas vi um ou dois jogos dele ao vivo e achei que ele era melhor que os outros. Achei que virava jogos sozinho. Sim. E depois o Chalana, porque o Chalana é o jogador português que eu vi mais parecido com o Messi, até hoje. Ok. O jogador que uma qualidade técnica incrível, a capacidade de tirar adversários da frente com o movimento de corpo, sem sequer tocar na bola, a capacidade de jogar em zonas interiores, zonas exteriores. Hoje que nós dizemos que é uma zona interior, zona exterior, jogar à esquerda ou à direita, a maior parte das pessoas não sabe, o Chalana era destro, não é? É verdade. As pessoas julgam o Chalana é escardino. O Chalana é um ambidestro, Sim. mas se tivesse que escolher um pé, foi o próprio que me disse, e portanto eu não tenho dúvida nenhuma, a fonte é o próprio, que um dia disse, Chalana, tire-me lá esta dúvida, porque aliás, como o António Simões, não é? Eu uma vez escrevi, dois dos mais geniais escardinos da história do futebol português eram destros. Incrível, não é? É incrível. Na memória está um jogador que jogava da esquerda, hoje é normalíssimo, o jogador à esquerda jogar de pé esquerdo. Na altura tomava-se que tipo à esquerda tinha que ser escardino. O Chalana jogava bem com o pé esquerdo, mas quando batia penaltis, por exemplo, para ter mais certeza na pancada, batia de pé direito. Eu acho que esses foram, não quero estar aqui a ser injusto para ninguém, os dois primeiros que me encantaram mais no futebol português. Okay. E acho que são mesmo dos melhores de sempre, acho que continuo a achar. Sim, depois Futre claro. Também, claro, Futre a seguir é espantoso, não é? Eu já não vi o Eusébio, não é? O Eusébio ouvia dizer e vi vídeos. E acho que o Eusébio está num pedestal também muito alto, muito acima dos mortais. Claro, muito acima dos mortais. Tu esta tem que ser a última pergunta, estamos quase a acabar. Tem que ser sobre atualidade. Tu fazes o não é ou não é desde 2020 ou 21? Desde 2020, final de 2020, certo. É um projeto, na quinta temporada. É um projeto cansativo, porque tira muito de ti, não é? É semanal, ter que preparar isso deve ser uma trabalheira boa. É, exatamente, é mesmo isso. E quando tu olhas para a frente, o que é que te falta fazer? Tu olhas para o jornalismo televisivo, o que é que vem? Essa é a pergunta difícil, não é? O que me falta fazer, eu não tenho assim, há uma coisa que eu gostava de fazer mais, e até tem ligação muito ao futebol também, mas não apenas, que eram alguns documentários, alguns trabalhos que pudessem marcar o jogo. Eu, quando estive no Canal 11 durante meio ano a ajudar a lançar o Canal 11, não falamos disso, mas também é uma parte importante do meu trajeto. Depois voltei à RTP muito rapidamente, porque eu sou mais feliz na RTP, e isto resume-se essencialmente a isto. Mas fui muito bem tratado, muito acarinhado, e fiz uma reportagem com o Paulo Fonseca, que é dos trabalhos de que eu mais me orgulho também. Eu fiz no fundo um trabalho longo, perto de uma hora, com o Paulo na Ucrânia, quando ainda não havia guerra, mas não muitos anos antes, em Kiev, e é um trabalho que eu acho que para quem gosta de futebol é raro ver-se em televisão. Ele ainda está aí disponível no YouTube, chama-se O Futebol é o Mundo, podem encontrá-lo. Muito bem. E é o tipo de trabalho que eu gostava de fazer, não apenas se calhar com pessoas do futebol, não apenas com pessoas do desporto, mas eu gostava de deixar contadas as histórias de alguns protagonistas e de algumas realidades num trabalho mais de fôlego, de reportagem alargada ou mesmo mais do género documental. Isso eu acho que é uma coisa que eu gostava de fazer e que ainda não fiz, pelo menos não fiz regularmente. Do debate, era um pouco a ambição que eu tinha de chegar a fazer um trabalho destes, ter o meu espaço, o debate que eu gostava de fazer. O modelo, se calhar, que eu pensava não era tanto este, mas este é o que faz sentido à luz do que são os objetivos da RTP. É como tu dizes, é muito trabalhoso. Quando chega a hora do programa, sinto que quase já fiz tudo. Só falta mesmo cozer o pão, não é? Porque o trabalho todo é anterior. Eu esta semana estamos aqui mais tranquilamente porque eu para a semana não faço programa. Senão provavelmente não estava aqui. Estava a tentar decidir o melhor tema, a pesquisar, a ler muito para escolher os melhores convidados. E se há temas que nos são mais fáceis, os temas de grande atualidade, nacional ou internacional, a política, o Trump, esses são temas relativamente óbvios, mas de repente se queres fazer uma coisa sobre a inteligência artificial, sobre o futuro do trabalho, sobre o envelhecimento, tudo temas que eu já fiz e que te obrigam, obviamente, a ler muito mais, a pesquisar mais, a telefonar a mais pessoas desde logo para perceber quem é que faz sentido que esteja no programa, depois construir os equilíbrios entre as pessoas que pensam mais de uma maneira, que pensam mais de outra, ter mulheres, que hoje é uma questão fundamental, os debates não podem ser só feitos por homens, ter gente mais nova e mais velha, a televisão não pode ser só de malta mais velha, malta da era da televisão. Nós queremos que os jovens vejam televisão, os jovens têm que se ver na televisão. Ser representados. E portanto, tudo isto, até chegares aos equilíbrios político-ideológicos, obviamente, que são os mais melindrosos, quando constróis o painel, um terço do trabalho está feito. E depois vem a minha parte de ler mais, pesquisar mais, preparar perguntas, mas isso é o nosso trabalho. Se não gostarmos um dia de fazer isso, temos que mudar, fazer outra coisa qualquer. Exatamente.
fizeste esse trabalho de valor sobre o Paulo Fonseca. Se pudesses fazer o próximo, quem seria? Uma ambição que tu tens? Bem, eu vou-te dizer, porque o próprio saberá que eu gostava de fazer isto. É o revolucionário silencioso do futebol português, que é o professor Vítor Frade. Okay. Eu acho que falta contar a história do Vítor Frade, que é uma pessoa que eu estimo e tenho o privilégio dele me estimar também, sei isso, porque o Frade, o criador da periodização tática, sim. É o homem que mais influenciou o pensamento sobre o jogo em Portugal. Não foi o único, há muita gente, obviamente. A Escola de Lisboa começa com Carlos Queiroz, com João de Ferreira. Sim. Não podemos esquecer essas pessoas. Hoje continua a haver outros grandes pensadores do jogo, mas Frade foi uma revolução na forma de olhar o jogo e o treino, e o jogo a partir do treino. E nesse sentido eu acho que era muito importante. Ele não escreve, os alunos escrevem sobre ele escreve umas rimas, gosta de fazer umas rimas, uns comentários a textos de imprensa e de livros, mas eu acho que o país precisava de guardar mais, fosse em livro, fosse em documentário televisivo, claro. O homem que, na minha opinião, vale o que vale, é a minha e concordo com ela, como diz um amigo meu, né? Mais marcou o pensamento diretamente em muitos dos grandes treinadores do futebol português atuais, indiretamente praticamente em todos. Em todos. Bem visto, aí fica a ideia. Ele trabalhou com o Pedroto, ele trabalhou com o João Alves, ele trabalhou com o Bobby Robson, ele trabalhou com o Jorge Jesus. Isto trabalhar em equipas técnicas. Sim, além do saber académico, não estamos a falar só de um académico, estamos a falar de um homem do jogo. Muito do jogo. Bem visto. Muito obrigado, é uma ótima maneira de acabar. Sabes que eu ficava a falar contigo mais tempo, não é? Eu também. Foi um gosto muito grande. Obrigado e parabéns. Obrigado, Carlos. Parabéns por este espaço. Foi o Carlos Daniel, Jogo de Palavra. Siga-nos, rr.pt, YouTube, Spotify. Voltamos para a semana. Grande abraço, Carlos. Obrigado.